émission Motope Mosala lelo bongo toye bongo na kati ya staff ya Nova Sociedade ya Kilamba Kiashi oyo tozali bongo na émission lelo ndene sebino ke tozali bongo na saison 2 po bako betela biso lisolo na bango ya Nova Sociedade toke okuta bango en pleine réunion ndenge bazali kosangana pe nde bapesa na bongo ba conseil na émission Motope Mosala tolobaki tokolala te tokotambola parce que oyo ezali bongo andeko na biso ya Nova Sociedade oyo tozali kokotela bango na kati ya siège na bango pe toyoka ndenge bapesa na ba conseil pe ndenge basangana na réunion na bango bino pe so ozali na association na bino olingi tolobela bino yango kokakatana te koyeba kobenga biso kaka ndenge masolo yango ezalaka kaka masolo ezali kitoko pe na elengi mpo bazali kobeta mai oyo ezali bongo masolo ya nzela yango na tobombeli bino te na oyo etali bongo bandeko na biso ya Nova Sociedade do Kilamba Kiashi yango nde masolo toza na bango na mokolo malelo yango tosengi na bino bobenga biso bosabone na chaîne na biso Mignon TV makambo masolo ezali kitoko pe na elengi tozokota siko na siège na bango tomona ndenge bazali kosala mosala na bango pe ndenge bapesa na bango batoli na mayema tali bongo nzela parce que nzela oyo ezali bongo na makambo ebele oyo bomami bongo na kati ya nzela article 15 débrouiller pour vivre masolo tozali kitoko pe elengi yango tolobi Motope Mosala tokoluka bino partout bozali na bamisala na bino bobenga biso tokoya tozali bongo déjà na kati ya siège na bango esika bongo réunion ezali koleka mpe bongo tokoyeba kosolola bongo na fonde tokosolola bongo na biro nyonso tu kaka ndenge masolo yango ndenge ezali kosenga ezala kaka bongo alors toza na kati tolanda bongo réunion j'espère oyo bozali komona bongo secrétaire na bango secrétaire déjà azali bongo na kati ya poste de travail na ye azopesa déjà makambo ndenge ezalaka e bongo kuna tozali bongo na ndeko oyo azali kopesa molongi ndenge masolo yango ezali mingi ya koloba ezali te kala ingango kala iteknike article 15 moment débrouillez-vous pour vivre et au débrouillez-vous pour vivre mais ils ont donc les accidents vão estar ali maca é acidente que não causa danos. O toque de mestre pode ser um toque de carro com outro carro, ou melhor, o carro em marcha dá um toquezinho no outro carro que está parado sem causar danos. Aquilo chama-se toque de mestre na condução. Acidente, ele como vou testar linha é baby. Também há um toque de. Antes da condução defensiva, tu usa na élément. Ou o chauffeur vai botar mola na mão pode ou azar prudent. Condução defensiva. Primeiro, o condutor deve ser ciente dos riscos que corre e consciente de que é ter perigo na sua concentração, no seu estado, suas emoções. Ele gostou? Foi para controlar état não emocional, foi para concentrar, foi para controlar état não físico. Bom, lá quando eu vou lá, nós não nos sala. Miss, Matoni, não movimento, nós sala. Porque nós somos na controle físico dele. Na nenhum tem que mudar a malada ao pouco. Ameli Masanga. Ameli Masanga. Esse cara na imaginação na mão me tuna eu mo. Me cambiou. É que eu sou tipo mas não é ninguém. Ninguém está na minha nini pona massa. Masanga. Fala de distração emocional. É preciso o telefone é bem. Eu mando o telefone vai pensar mensagem amabe. Ah, que não gosto a kufi. Place os aí concentração é bunga de. Estado emocional. Nos anos na élément mususu conduza com as duas mãos. Normalement na prince. A regra é
loi ya nzela soka mona okumela liboko moko aotenisa un régulateur de transit que conhece mesmo a regra se tiver conduzir como a das mãos como ele awa na lectura na biso babike conduza com as duas mãos no volante ou no guidão. Evite acidente dentro do veículo em movimento. Fazer movimentos ou não estou levando aqui. Não fuma, não as coisas como na cigarette, não fuma a bicicleta. A taxa de carro. Que chofer na condução, os homens do caminho. Leo quando o caminho se não quando o negócio émission Motope Mosala tozalaki bongo awa na kati ya Nova Sociedade de Kilamba Keshi kosalisa bongo bachauffeur ya Kilamba Keshi na bamateya ya koyeloba masolo mpe mayeso tuku elokaka bongo na nzela. C'est pour cela émission na biso Motope Mosala article 15 débrouiller pour vivre tozali awa na bandeko na biso ya Nova Sociedade de Kilamba Keshi mingi ya kolobisaki te tolanda toyoka bango. Ele quando deve estar apagada. Se caso por acaso não ligar a presença. Se por acaso não ligar a presença. Então, o condutor deve ter esse conhecimento enquanto está na via. Habilidade tem a ver com aquilo que você está fazendo, com som vai travar. Você que estiver atrás dele tem que ser habilidoso. Em fazer o quê? A nossa mente. Saiba quais são as regras básicas de segurança no trânsito. Primeiro, cuidar do veículo. Acabei de falar aqui que antes do motorista exercer a sua função, entrar no carro, ligar o carro, tem que fazer o quê? Verificar óleo, os pneus, os calços, etc, etc. E aqui estamos já com a primeira opção, cuidar do veículo. O veículo deve se manter sempre limpo. O carro deve se manter sempre limpo. O carro deve manter sempre organizado, sobretudo nós que fizemos táxi. Existem clientes que escolhem carro na paragem. Chegou mesmo na paragem, chegou na porta, aquele cliente que conhece não só. Por isso é que hoje em dia, muitas pessoas estão a preferir, tem dinheiro dele, vai chamar o Yango. Porque sabe que vai fazer uma viagem segura, não vai se apertar e o carro vai estar limpo. Se não tem toda, pelo menos 6 ou 7 tem que estar. O condutor deve ter conhecimento desses sinais. Terceiro, não parar em fila dupla. Já tem uma fila onde os outros estão a carregar, eu como sou mais apressado, a defensiva é proibida. O regulador de trânsito encontra nessa situação é capaz de estar aplicando 18.000 códigos. Quarto, não usar celular. Nós já vimos várias vezes, mesmo nas televisões, somos avisados que não, enquanto estiver a conduzir, não faz que não use o telemóvel. Quando nós sabemos que o nosso trabalho requer muitas ligações, usa. Controlar caminhão, temos que estar preparados para esta condução. Todo condutor, quando tiver a sair da sua casa para exercer a função de condução, deve estar ciente da condução defensiva. Nova sociedade. Nova sociedade. Nova sociedade. Deus. Amor. Merci pour la parole. Merci pour la patience. Merci reviso bena oza mutuya. Oza capital. Oye komisaka chauffeur azala chauffeur certifié. Oye salaka chauffeur azala chauffeur confirmé. Eza mo ba discipline. Domaine nyonso ne bandeli. Eloko esalaka force ya domaine nyonso ya ba discipline. Même mutu azokata mabaya aza na discipline balakisa ndenge kosimba si po basimba ba pense wana babenga miso inene ndenge ko ba suivre tout ça. Donc musala nyonso pre
par rapport à ta peut-être dans 6 mois, il faut déjà à éclaircir. Ndeni babanda kotala mafuta, ndeni balata matalata mafuta sebrasa, ndeni ya hôtel mananzela, chauffeur fois ba place na hôtel camion mukie ko stationner parce que biso to comme hôtel mana ba na sina ba parage ezaka ya autocar. Ezaka ka bona autocar mais yo muda yasi ko za ba taxi ko sala te ko ma hôtel. Ilo moto ke ta mo mukie ko confondre. Chauffeur a télémara avant plaque T. A télémara après. Là, moi, la communauté déjà une fois. Si la discipline une fois un régulateur de transit, la téléma avant P. Alors qu'il fallait la téléma après P. Parce que nous sommes là, non, signalisation ça y a un mais la télémi pembe n'amu. Mais autour de la télémi à point, il était la télémi parce que ça parage. La réalité, c'est que la parage, mon côté, il faut téléma après quelques mètres ciment de signalisation. Par exemple, au moins avec le temps, il faut que ça mon amour. Tant que l'ingénieur comme un chauffeur professionnel, donc la on va 4 heures à 5 heures. Mais tu vas calculer de la bête à 4 maillages congolaises que 6. On a quand même un patron, là on a un moyen, là on a un combustible. Et là on a mis Mananzela, là que ça responsable, là que ça pour ça là il faut la famille, il faut pas. Il faut y aller dans ça là dans ça. Ça n'a pas plaisir, ça là. Et à mon dé baccéléré moi le moi bien moi pifou na ministère na yo to moi pifou na chauffeur. On a déjà la vacanza. Donc depuis le où se le chauffeur. Mais la unité na biso ba chauffeur na ba société zo sibier biso na bolingo ya ala a bolingo ya Nzambe. Pour les conduire ya ça on tient de vie au sala trop ça va prendre des pénalités. Et maintenant basala na nzela ekotani. Parce que na wole bateke no batu nyos ba demande école de conduisant de bonus baza bana principal. Et aux gens bana nzela. Vu que ozo sala ni dans chaque une fois au yoki kaka odeur ya whisky agene obo bengaka agua de chef lotoko ezaka lotoko biloko wana nyonso une fois kaka osentir ke non azopesa odeur moko ya mbongo yebisa biso tozala te po tobomba bato ya lolenge wana tozala te po topesa bango responsabilité na place ke baomérite tolobaki mosala ya bacobrador to mosala ya bachauffeur ezaka mosala ya bavoyu te ezaka mosala ya bato barata classe te ezaka mosala ya bato bazalaka mal éduqué te parce que toomona lelo babokolela yango bana bafutela yango bandako bafutela yango bana baklasse soki yo nano oza opportunité ya kolata veste toke kobula nga na monaka exagéré te naoloba makambo nga na mona pour le moment nasuki nano awa merci beaucoup tokangi toye awa tofandi seke towana babénéfice moko quelconque. Alors conseil ezalaka mingi mpa na ngai ezalaka nini oyo eza société nde tokomi nova société libikilambaki aseke un nouveau société na kati ya société eza na babénéfice nango e bamembre oyo bazofaire part na kati ya société mpe baza na bénéfice na bango ndeti boye tobénéficie nao na makambo makasi tozwi théorie ya shikola de conduisant oyo bato bafutelaka bakoma na niveau bakonfuta bakati ya 500 000 fois eza règlement d'ordre intérieur tokokenda ngo te chef omoni ngai na ye na coupe leka bagenu te eza coupe nakolenga na réunion c'est que faut se préparer ça va dépendre. Ouais, merci. Nous la papa pose. So to sali weza pour la ligne. Quand la société va pour chef à transport à vélo va pour le go que veut pas. Bana na bali wala ile kwa sababu wale na kwa sababu kwa ni baoja na sasa. Alors kwa ndio wala ba. Premier.
ezali mpona so chef papa de sonama aza membre ya Sokanga Société de Mariage ayaki lendi apesaki droit d'entrée na ye mais semaine première semaine ya membre ya Nova Sociedade ayaki kokutana na likamba na basiki chef ajuda asala ngai yani avant-hier nayaki na nzela nando komema mokuma waluaki ngai mwa mwasi alue ngai mpona kitike na kuwa tema principe eza kofungwama ngai nandokende direct nabeka na otike na kuwa na prince ntango naleki na kuwa je wana yakisinga te awa te bongo kota na kuwa je ya mabele po tikana na ndako na ngai wana kati ndako nilaka liboso ya prince akanti moko elinga na bite nabenga kemena nini nakwa plaka nabenga na plaka msu plaka eza na relation po esunga ngai nde nabengaki plaka chef akandai ngai kuna ye basolai na bango nde baya kotikanga naremeselinga olamu plaka sai ezali kama Alexis kuna butu epeketi na cimetière en tout cas maman merci pour la courage makasi opesi biso na société na acte oyo biso tosali na réponse oyo biso topesi bango na enveloppe oyo tomemelaki bango en tout cas esali bango ya makasi mais sali wana ezalaki na kopesa mpona evento alobi yango oyo Palida momento motorista que é mesmo pegar, né? Cobrador não tem motorista para pegar. Quando a hora para pegar 17 horas, placa fecha 18 horas. Há um momento ficamos lá até 19 só para puxar aquela conversazinha com outras pessoas que comparecem lá. A gente faz conversa. A nossa placa temos hora. Quem vem depois das 18 horas, guarda todo o dinheiro na sua casa, não dá dinheiro da placa. Na via, só o trânsito que te mandei encostar, aquele miliguanda não vai te doer. Aquele miliguanda da placa faz trabalho. Nós precisamos não meter para quê? Que é explicar na forma. Carro estragou, me ligar, não, carro estragou. Nós já sabemos não, condição do carro para puxar, essa amanhã cedo passa, vai receber 5.000. Na hora que fizemos sair, aquele milho facilita nós que estamos na placa, com outras pessoas também. Um caso pode passar que de repente uma doença, placa que vai sair rápido. Não está na falida, liga para mim, para ver que vai na placa. na bandi bandeko na biso ya Nova Sociedade basilisi bongo réunion na bango kaka ndenge ezalaka donc ya kobomba ezali te donc ezali vraiment oyo tozali kosenga na bino bozali na baassociation na bino boyeba kosangana parce que awa mate ezali kopesama mpe bazali kopesa conseil na bandeko oyo bazali kobatela mosala mpe oyo bazali bongo bachauffeur na nzela to mpe bongo bazali bongo bamopila na nzela mai oyo basalaka na nzela bazali kopesa na bongo baconseil yango na toyelaki bongo awa na émission na biso moto mpe mosala oyo esali bongo malamu mingi mpo toyeba ndenge nini Nova Sociedade kolamba cash ezali organise mpe ndenge nini basanganaka bongo na baréunion na bango mingi ya kobomba eza te j'espère vraiment article 15 devrait pour vivre masolo to kitoko mpe elenge bobenga biso na numéro oyo eza affiché wana bosabone na chaîne na biso Mignon TV makambo ekozala malamu mingi article 15 devrait pour vivre lelo ozali liboso ya caméra mpe micro ya moto mpe mosala toye epai na bino tolingi toyeba kombo na yo mpe idéologie oyo ebanda ndenge nini ya kombo na ngai Eric Makoso Kiala Antonio papa na Salim papa na Suleiman papa na Jamila papa na Noura mbala Charlene Nzola Meso mwana papa Nzola na Congo ya propre ya Keller Lukeba yeyo ngande fondateur ya groupe Nova Sociedade Kilamba Cash afandaka nga moko nabaka te
bachauffeur na biso na ngolo mingi baosala misala te misala ezalaka te nameka kosangisa bango kosangisa bachauffeur nde tobanosala misala esika oyo nakoki kopesa ya libanda asala akosango ndeko to wane pepe yango mona asalaka staff oyo nova société du Kilamba Kiashi. Alors sali bambula boni depuis osali yango nova société du Kilamba Kiashi les 4 avril oyo toti kosala anniversaire nango ya deuxième année déjà. Alors ba difficulté ni beaucoup tana nango ya difficulté oyo tokutana nango na nzela ya liboso nano poko soto nango mingi na nzela bakoti na biso yango kola ata kamisa na mokanda chauffeur wana na document na yo complet oyo lokoka likambo aliaka mongo te lokoka tomesana na bango mo baresto wana na nata soki okomplike ngai na okende na nata na avocat oyo tobenga avocat imda yaka yango moni nakodefendre défense na biselaka anata. Donc Nova Sociedade aza affilié na kati ya nata Nova Sociedade du Kilamba eza affilié na kati ya nata. Nova Sociedade du Kilamba eza na 78 membres. Alors 78 membres gérera bango ndenge ni po ba père de famille lokola ngai moko na ani muta moral na sokona moral ni na kuma na bango 78. Alors ni no koyebisa bande ko msupe ba liba chauffeur o ba liba rejoindre bino ya ko Nova Sociedade eza pena na procédure mingi te parce que Nova Sociedade du Kilamba Kiashi tout ça mutu règlement de yango epusaka membre akoma membre na Sociedade du Kilamba Kiashi. Alors moi je le ba pona émission moto pe mosala pe surtout ba jeune bazana ndako bazosala loko te ni no koyebisa bango ya bandeko oyo bazana bandako bazosala mosala moko te en tout cas boya na Nova Sociedade du Kilamba Kiashi soko petit toi d'entrée na yo misala ezali okosala na porte chauffeur wana carte okosala na volant OP aza chauffeur te ou receveur te na plaque akosala misala ebele akosala Sociedade. Alors ni no koloba pona émission oyo en tout cas na sepeli na émission oyo nayebi ke no monde entier baomonanga bao bayebi nga na leo bakomonanga bao mpe bayebi nga na mikila ya poto bakomonanga na sepeli émission oyo nayebi ke no elamba liboso pete oyo tokosala na yo mpe mbala ya suka pete oyo tokosala na yo. Merci beaucoup Fondé. Pedro Faustino meu nome. Sua fonctionnaire porta-voz da Nova Sociedade do Kilamba Kiashi. Fala Nova Sociedade. Yeah. Eu sou o porta-voz da Nova Sociedade do Kilamba Kiashi, o homem que leva as informações, o homem que carrega a voz do Kilamba Kiashi aqui dentro da sociedade. A dificuldade na Nova Sociedade? Bem, na verdade nós estamos com muitas dificuldades, apesar de termos muitos colegas, temos muitos membros aqui dentro, mas a nossa maior dificuldade é as viaturas. Temos muitos motoristas com cartas pesadas, mas não têm viaturas para poder exercer a sua função de táxi. Então, essa é uma das grandes dificuldades que nos carreta aqui dentro da Nova Sociedade de Kilamba Kiashi. Bem, como propósito desta grande dificuldade que nos encara dentro da Nova Sociedade, na verdade, primeiro, eu quero motivar os meus colegas, né, que não se cansem. Não se cansem porque nós temos um Deus e esse Deus não pôs ninguém na terra para sofrer. Então, temos que ir à luta. Nós não podemos ficar sentados à espera que os carros venham nos bater à porta. Nós temos que ir atrás, conforme temos feito. E também, o maior propósito é que a Nova Sociedade garante mesmo que todo membro que vem com a sua ordem de entrada, nós temos como ajudar esse membro em algumas dificuldades que tem acarretado na família. E não só. Bem, de momento essa questão realmente é muito pertinente. Nós, sim senhora, caminhamos durante 2 anos sem um líder, sem um presidente, mas conseguimos levar a sociedade nas costas até 2 anos. Pensamos que temos que eleger um presidente para nos dirigir, mas acontece o quê? De momento ainda não temos programa dos presidentes eleitos. Não temos programa para esses presidentes eleitos porque ainda não deram o seu empossamento. Ainda não foram empossados como presidentes da Nova Sociedade do Kilamba, que são apenas presidentes eleitos. Então, de momento ainda não temos um programa e
quando tivermos um programa presidencial, então nós estaremos aqui novamente neste canal para anunciarmos as propostas e os benefícios que os dois presidentes trouxeram para a nova sociedade de Quilamba Cash. Motope Mosala tokomitoka na banzi boyoki biyano ya bandeko na biso na bakestion na biso esali vraiment kitoko pe na elengi. En tout cas toza ensemble bino boza na société na bino bolingi pe vraiment bobenga biso tokoya wana ekozala malamu mingi vraiment tokobe bobenga biso na mioza affiché kitoko pe elengi. Merci vraiment tokutana mikolo ezali koya. Émission Motope Mosala, saison D. Saison D, émission Motope Mosala. Émission Motope Mosala, ezali moko na micro-programme ya Mignon TV Makambo. Lobela Mosala na yo en direct ya micro pe caméra biso. Topesa bilenge courage pe molende ya koyekola Mosala. 100% promotion Motope Mosala à votre disponibilité. Contactez-nous pour participer en direct. Émission Motope Mosala YouTube plus 244 955 813 256. Article 15 débrouillé pour vivre na motoki na yonde olia. Motope Mosala saison D présentation Mignon Desa. Mignon Télévision Makambo, votre télévision. Abonnez-vous sur notre télévision Mignon Télévision Makambo.